Oi, gente, tudo bem? Ou não? Tá tudo mal? Bom, mas se tá tudo mal, tá tudo errado na sua vida. Mas se tá tudo errado, tá tudo certo. Como assim, né? Agora confundi a cabeça de vocês. A gente vai conversar sobre isso. Que embananada é essa, né, gente? Tá errado, tá certo, tá bom, tá mal. Na verdade, as coisas na vida, o olhar que você tem para aquilo que você diz que está errado, é um olhar, na verdade, de ignorância. É a ignorância da verdadeira causa dos acontecimentos. Quando você observa a vida, né, e diz assim, poxa vida, está tudo fora do lugar, estou revoltado com tudo que está acontecendo, com esse governo, com a política, com a situação econômica, ou até por situações particulares, estou revoltado no meu trabalho, pela forma que meu chefe está conduzindo o trabalho. Ou seja, cada vez que você se revolta, mesmo com sua mulher, seu marido, seus filhos, na realidade faltam 3 coisas para você que eu quero explicar agora. Primeira coisa que te falta é compreensão. Compreensão da causa das coisas, né? A compreensão é você entender o porquê. Porque tudo na vida, gente, tem uma causa ligada ao grau de consciência de cada um. O grau de evolução de cada um gera determinado comportamento. Quando compreendemos que cada um está agindo dentro do seu grau de compreensão, precisamos aprender a respeitar. É mais ou menos como quando você olha uma criança pequena. Você aceita que a criança coma errado, né? Deixa a comida sujar toda a roupa. Você compreende, ela só tem 2 anos. Ela só tem 1 aninho de idade, ela tem 3 anos, ela vai aprender gradativamente. Você não pode exigir de uma criança pequena que coma corretamente, fale corretamente, sequer ela anda corretamente, ela está aprendendo a viver. Aí chega na fase adulta, você exige que todas as pessoas tenham o mesmo grau de maturidade evolutiva, o mesmo grau de ética. Não dá. Existem seres humanos com graus evolutivos muito diferentes aí no nosso planeta. Existem pessoas que têm uma maturidade consciencial, podemos chamar isso também de capacidade de sentir compaixão maior, muito maior do que outras pessoas que são muito mais egoístas, egocêntricas, frias até, porque ainda têm um grau de imaturidade consciencial muito grande. Então, na verdade, cada vez que você não quer saber de compreender o outro, isso te dá raiva, percebe? Essa raiva gera a revolta. A revolta, a própria palavra diz, é um conflito, uma energia que vai e volta e numa briga contínua não para de circular obsessivamente entre 2 ou mais pessoas. A revolta, na verdade, é a não compreensão da verdadeira causa dos acontecimentos. Antes de sentir raiva, revolta, questione por que a pessoa está agindo assim. Tente compreender o lado dela, tente desenvolver a compaixão. Gente, compaixão não é ter dó dos outros, viu? Não é sair fazendo caridade à torto e direito, não. Compaixão é compreender os porquês das atitudes das outras pessoas. É você se colocar no lugar do outro e entender o universo daquela pessoa, mesmo que você olhe e fale, eu não gostaria que isso acontecesse, espero que ela aprenda, mesmo que você tenha uma consciência maior. Segunda coisa que você precisa aprender a partir dessa compreensão chama-se aceitação. Aceite, compreendeu? Aceite as diferenças, aceitação das diferenças. Quando eu aceito, como eu disse, que cada um tem um grau de consciência, um nível de evolução, um nível de maturidade psicológica, se você quiser entender numa visão mais psicológica, eu entendo que, na verdade, o outro vai agir dentro dos limites da compreensão dele. Olha, cada um teve uma educação, cada um teve uma formação, seus traumas, suas perdas, às vezes até a falta, a ausência de uma educação ética. Então você não pode querer que cada um olhe a vida sob a sua ótica. Cada um tem a sua história, como você tem a sua. Cada um tem um contexto, onde nasceu, quando, que geração, os pais que teve, ou educadores, Ou seja, nós precisamos aprender a aceitar as pessoas. Agora, veja bem, aí vem o terceiro passo, o terceiro ponto importante para eliminar de vez a revolta da sua vida. Porque eu digo para vocês, gente, nada nesse mundo me revolta. Porque eu compreendo essas 3 questões. O primeiro, a compreensão das causas, dos porquês do outro agir do jeito que age.
Isso eu tenho que estudar. Segundo, a aceitação das diferenças, entendendo que o mundo possui diferenças e continuará possuindo. E vamos aprendendo uns com os outros, né? Mas eu tenho aqui uma terceira coisa a fazer: acrescentar. Ser proativo, como se diz hoje em dia. Ser uma pessoa dinâmica, criativa, ou seja, saia do vitimismo. Você só se revolta porque você se coloca vítima da vida. Você se sente vítima do governo, vítima, né, da situação política, econômica, das pessoas ao teu redor. Aí você vai dizer assim, talvez, mas não, eu não sou um político. Então se candidate. Na verdade, você precisa aprender, não é, a acrescentar ao mundo e não simplesmente reclamar e criticar. A sua postura de raiva, revolta, reclamação e crítica, ela parte desse vitimismo. A hora que você sai do vitimismo e você parte para uma postura construtiva diante da vida, não que você vá conseguir mudar a mentalidade e a cabeça dos outros, nem é essa a intenção. Mas se você fizer a sua parte, expandir teu carisma, acrescentar, talvez você contagie muita gente. Eu procuro fazer isso aqui, com as minhas ideias, que eu considero ideias que têm trazido crescimento a muita gente. Eu sinto isso na minha vida e de milhares de pessoas. Então procuro contribuir, fazer minha parte, participar da vida. É dessa forma que eu sei que eu estou realizando algo e nunca me colocando vítima do sistema ou da cabeça dos outros. Olha só, o que você então pode fazer hoje para transformar teu mundo. A hora então, resumindo mais uma vez aqui, que eu compreendo as causas dos outros, né, das atitudes, tenho aceitação e tenho uma postura dinâmica e saio do vitimismo, sinceramente, a revolta é extinguida da sua vida, não é? Como eu posso dizer para você, nada nesse mundo me revolta. Posso discordar de muita coisa, posso ter definições e tenho sobre as minhas atitudes, são critérios pessoais baseados nos meus aprendizados, nos meus sentimentos. Mas eu não vou me revoltar, cada um tem o seu porquê. Vou procurar sim fazer a minha parte e contribuir para uma sociedade, né, que se relacione melhor, que tenha maior harmonia e respeito mútuo. Mas isso vem com o tempo como fruto da contribuição de todos nós, não é? Bacana, turma, espero ter ajudado vocês, inspirado vocês em mais um tema aqui. Se você curtiu, dá seu like, sempre observo, leio os comentários, deixe seus comentários aqui embaixo, super importante, agradeço o carinho de sempre nos outros vídeos que eu tenho lido, não é? E lembro a vocês, não deixem de se inscrever no canal Marcelo Cotrim aqui no YouTube, né, para receber as notificações dos novos vídeos publicados, ok? Abração!